Dimensional Sovereign, capítulo 108. 109 e 110. Superando o limite, parte 1. Ug. Toda vez que o homem se movia, o corpo de Lucan sofria um corte. O homem se aproximava como um relâmpago e desaparecia de repente. Então, mais uma vez, o sangue jorrava dos flancos de Lucan. O soberano se defendia usando a sua força. Mas o número de feridas continuou a aumentar. Pontos de vida: 6.470 de 14.470. Depois que os pontos de vida dele caíram para menos de 50%, a vontade do ataque foi ativada. Porém, se o adversário não era atingido pelo ataque, de que adiantava o dano dele ter ficado mais forte? Lucan movia sua espada, mas apenas uma sombra permanecia no local onde ele havia mirado. Não olhe com os olhos, mas sim com o coração. Vai ser difícil se você não compreender. Você vai chegar ao seu limite. O homem disse sem rodeios enquanto estava atacando. Era como se ele tivesse percebido que Lucan não entenderia e sentia que deveria ensiná-lo. Então, o homem se preparou para dar o golpe final em Lucan. Foi uma fenda celestial que veio com precisão e letalidade. Ela parecia ter força suficiente para cortar uma montanha ao meio. A cabeça de Lucan seria cortada se a espada o atingisse. Entretanto, naquele momento, Lucan desviou. Os olhos do homem se arregalaram. Até mesmo Lucan ficou agradavelmente surpreso. Ele não tinha feito isso conscientemente. Seu corpo tinha simplesmente se movido de forma subconsciente, permitindo que ele desviasse do ataque. O corpo de Lucan se moveu 20 metros em um instante. Como isso aconteceu? Não era hora de refletir sobre isso. O homem estava atacando como um louco mais uma vez. Sangue espirrou de seu corpo novamente. Ele tentou impedi-lo, mas não conseguiu. Merda! Ele conseguiu evitar o ataque maior. Então por que ele não conseguia repetir o feito com aqueles ataques mais simples? Seus pontos de vida caíram para menos de 30%. E assim a vontade da sobrevivência foi ativada. Sua defesa física e mágica aumentou significativamente. No final, seus pontos de vida já haviam caído abaixo dos 30%. Graças ao aumento da defesa, o dano recebido pela espada do inimigo foi reduzido. Ug. Ainda assim, a dor era considerável. Ele conseguiu suportar graças à vontade da sobrevivência. Mas seu corpo estava todo cheio de ferimentos. Então ele estava sofrendo. Os ataques do homem eram implacáveis. Ele era um homem que existia com a finalidade de passar tudo para Lucan. Mas ele pareceu nunca sentir qualquer misericórdia pelo soberano. O homem não deu a Lucan sequer um momento para respirar, enquanto tentava matá-lo. Ug! Oh! Lucan se tornou mais consciente da própria dor. Era quase como se a morte fosse mais agradável. Ele poderia ter morrido antes, se não fosse pela vontade da sobrevivência. Porém, graças a essa habilidade, ele teve que persistir sofrendo aquela dor tremenda que não poderia ser expressa. Isso era tortura? Era uma dor que não tinha fim. Era exatamente como o inferno. Ele queria desistir. No entanto,
Lucan cerrou os dentes e se focou nos movimentos do homem. Só que ele focou seu coração. Ele estava observando com o coração, não com os olhos. Ele tinha claramente feito isso antes. Não tinha sido uma coincidência. Se ele tinha feito uma vez, ele poderia fazer de novo. Naquele momento, o homem atacou Lucan novamente com uma fenda celestial. Uma enorme espada luminosa voou novamente em direção a ele. Naquele momento, o brilho cortou o Lucan. Não. Na verdade, ele pareceu ter atravessado Lucan. Mas o soberano realmente desapareceu daquele ponto e, em seguida, apareceu novamente. Aconteceu outro milagre? O homem se aproximou com uma expressão de surpresa e empunhou sua espada. No entanto, a espada de Lucan se moveu mais rápido e cortou seu pescoço. Vocês ganhou 4.000 pontos de poder do caos. Lucan rapidamente pegou um medicamento regenerativo avançado da escuridão em seu inventário e bebeu. Após matar o homem, Lucan teve tempo de beber algumas poções antes de mais homens aparecerem. A espada do Lorde Vampiro tinha a capacidade de absorver ocasionalmente a vitalidade do inimigo. Mas o montante recuperado não era tão alto. Pensamentos passaram por sua mente enquanto ele bebia uma poção. Antes ele tinha visto um vulto. Quase como uma miragem. Tal como o vácuo. Era um vazio que ele não conseguia compreender. Em seguida, porém, ele finalmente conseguiu alcançar aquela verdade. Ele teve outro lapso de iluminação. Seria este outro aprimoramento no nível do estilo espadachim? Sangue dos céus? A coisa óbvia era que ele teria que lutar contra o sujeito novamente. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 7. 4.000 de 5.120.000. Era necessária uma enorme quantidade de poder do caos para fortalecer as asas para o próximo estágio. 5 milhões? Ele ganharia 4.000 pontos de cada vez. Quantas pessoas ele precisaria matar para preencher tudo isso? Ele sentiu que não seria capaz de aprimorar mais as asas. Droga! Quantas pedras lunares eu vou precisar para isso? Isso eram cerca de 340.000 pedras lunares. Não importava o quanto ele lutasse no campo sanguinário. Não seria fácil de coletar tantas pedras lunares. O problema maior era que não havia nenhuma garantia de que ele teria sucesso. Se eu falhar, 5.120.000 pontos de poder vão para o espaço. Quando pensou em aprimorar suas asas, a lembrança de Raikar apareceu. Ele passava a impressão de que faria qualquer coisa para não ter que aprimorar as asas novamente. Lucan também teria uma mentalidade semelhante se mais de 5 milhões de pontos de poder do caos desaparecessem em um instante. Entretanto, e se ele pudesse preencher todo o poder do caos aqui? Então, ele conseguiria fortalecer suas asas para o estágio 7. Era uma missão quase impossível. Uma vez que ele precisaria derrotar 1.279 seres como aquele. No entanto, ele ainda tinha que dar o melhor de si. Enquanto isso, duas pessoas apareceram. No lado esquerdo e direito. Flanqueando Lucan. Eles atacaram. E pareciam ainda mais poderosos do que antes. Fendas celestiais vieram de ambos os lados. Cada um deles estava a uns 30 metros.
Mas os ataques estavam na frente de Lucan assim que emergiram das espadas. Eles não eram apenas ataques de energia, mas literalmente fendas no próprio espaço. Eram ataques aterrorizantes fora dos limites do espaço. Lucan ignorou os ataques e correu para frente. Sua espada se moveu em seguida e também abriu um rasgo no espaço. Os pescoços dos homens foram cortados e eles caíram no chão. Eles logo se transformaram em fumaça e desapareceram. Vocês ganhou 4.000 pontos de poder do caos. Vocês ganhou 4.000 pontos de poder do caos. Ele bebeu poções novamente e encheu seus pontos de vida. É como eu pensava. Lucan ficou inspirado. Ele obteve a verdade em suas mãos. Era só o espaço. Lucan estava fora das restrições do espaço. Mais 3 pessoas apareceram. Desta vez, eles se reuniram e avançaram em direção a Lucan. Naquele momento, Lucan usou uma habilidade. Fenda Celestial Estoica. A habilidade especial de ataque em área do estilo espadachim. Sangue dos céus. A energia da espada se espalhou como uma onda, causando danos aos inimigos em todas as direções. No entanto, naquele momento, o centro da onda não era a sua espada. As ondas da fenda celestial estoica se formaram a dezenas de metros de distância dele e eliminaram os 3 homens. Eles se transformaram em fumaça e desapareceram. Vocês ganhou 4.000 pontos de poder do caos. Vocês ganhou 4.000 pontos de poder do caos. Vocês ganhou 4.000 pontos de poder do caos. Agora. Então. É uma habilidade à distância? Lucan riu baixinho. Ele havia desejado ter mais habilidades de ataque. Porém, isso não era mais necessário. Ele tinha a fenda celestial. A fenda celestial estoica e o fluxo celestial. Com estas 3, ele poderia criar um número ilimitado de habilidades. Seria possível controlar a direção e utilizar a fenda celestial e fenda celestial estoica à distância. Mesmo que o adversário desviasse uma vez, ele iria acabar sendo atingido. Era o mesmo para o fluxo celestial. Sua espada poderia ser usada para desintegrar a magia à distância. Seria uma tragédia para os magos. No entanto, a gama de liberdade dentro das limitações espaciais de Lucan não era infinita. Era de aproximadamente 30 metros. Assim que os homens estivessem fora desse alcance, Lucan não poderia mais ignorar o espaço para atacar eles. Só que ainda era possível para os adversários dele naquele local. Então, depois disso, Lucan mergulhou em uma nova crise. No momento em que seus pontos de vida caíam abaixo de 1.000 pontos, ele conseguia obter mais sabedoria e a sua capacidade de quebrar os limites do espaço se alargavam de forma impressionante. Ele então continuava eliminando os adversários. Logo em breve, homens mais fortes que os anteriores apareciam e atacavam. Eles eram sempre fortes o suficiente para deixar Lucan à beira da morte. Quando ele se tornava capaz de vencê-los, inimigos de um nível mais elevado apareciam. Quanto tempo tinha se passado? Ele não sabia quantas pessoas ele matou. Ele tinha esquecido de contar esse detalhe. Lucan estava sobrevivendo em um transe naquela batalha. Além disso, ele estava usando as próprias mãos. Ele não conseguia se lembrar de quando aconteceu. Mas a arma de classificação lendária. A espada do Lorde Vampiro.
Estava à beira de ruir e ele foi obrigado a colocá-la em seu inventário. Lucan estava usando as próprias mãos para lançar as habilidades. Naquele momento, a fenda celestial e a fenda celestial estoica apareciam direto de suas mãos. Ele movia suas mãos para espalhar fendas celestiais consecutivas. Claro, usar as mãos resultava em ataques mais fracos do que aqueles feitos com uma espada. No entanto, não era necessário atingir aqueles inimigos com uma força estrondosa. Se ele atingisse lugares vitais, tais como a garganta, os homens desapareceriam. Mesmo assim, não era fácil derrotá-los. Era inútil usar as habilidades com as mãos se os inimigos não fossem atingidos. Ele não sabia quantas vezes ele havia superado seu próprio limite. Naquele momento, 10 homens foram mortos por uma onda da fenda celestial estoica que surgiu das mãos de Lucan. Vocês ganhou 4.000 pontos de poder do caos. Vocês ganhou 4.000 pontos de poder do caos. Antes que ele percebesse, ele tinha juntado o poder do caos que anteriormente considerou impossível. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 7. 5.120.000 de 5.120.000. O poder do caos em suas asas se encheu. Gostaria de aprimorá-las para o próximo estágio? Sim ou não? Lucan ficou tomado pela emoção. Ele realmente não esperava chegar a este ponto. Sim. Aprimore. Naquele momento, o estado físico de Lucan foi curado e uma luz incrível brilhou de suas asas. As asas do caos foram aprimoradas para o estágio 7. O seu dano aumentou consideravelmente. Seus pontos de vida aumentaram em 10.000 pontos. Sua mana aumentou em 10.000 pontos. No estágio 7, os pontos de vida e a mana dele aumentaram em 10.000 pontos cada. Pontos de vida: 24.470 de 24.470. Mana: 24.020 de 24.020. Como esperado. No estágio 7, as asas do caos despertaram outra habilidade. Você despertou a vontade do aprimoramento. Enquanto a vontade do aprimoramento estiver ativa, você irá ganhar poder do caos em vez de experiência por cada inimigo derrotado. Uma habilidade muito incomum surgiu. Vontade do aprimoramento? Não era uma habilidade que reforçava o corpo dele. Ele simplesmente iria ganhar poder do caos em vez de experiência ao derrotar inimigos quando a habilidade estivesse ativa. Nenhum poder do caos ou mana seria consumida quando a opção daquela habilidade fosse modificada. Isto significava que Lucan poderia optar por usá-la a qualquer momento. Se ele quisesse experiência, ele iria receber pontos de experiência. Se ele quisesse poder do caos, ele iria conseguir. Isso vai deixar mais fácil coletar o que eu preciso. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 8. 0 de 5.120.000. Surpreendentemente, a quantidade necessária para aprimorar para o estágio 8 era a mesma que para o estágio 7. Que fera! Enquanto ele tivesse poder do caos vindo dos inimigos ao usar a vontade do aprimoramento, ele seria capaz de se arriscar para o estágio 8. É claro. Então ele precisaria de muita sorte. Naquele momento, um homem de cabelos negros apareceu na frente de Lucan. Ao contrário de antes, o homem desta vez parecia muito comum. À primeira vista, ele não parecia ter nenhuma habilidade de combate. Você chegou a este ponto. É possível que a sua vontade transcenda. No entanto,
Você terá que fazer esforços constantes se quiser alcançar o estado de transcendência. O homem sorriu e continuou falando. O treinamento está agora terminado. Lembre-se deste último ataque que eu irei usar. O momento em que conseguir bloquear e lançar um ataque como este será o momento em que você alcançará a transcendência. Assim que ele terminou de falar, ele moveu sua espada. Foi o raio de luz da fenda celestial. No entanto, não era o mesmo efeito de qualquer das outras fendas celestiais que ele tinha visto antes. Ele já havia superado o limite e atingido um novo nível para a fenda celestial. Mas isso não era nada em comparação com o que viu agora. Era uma luz desconhecida e misteriosa, porém infinita. Era uma luz da qual não se poderia desviar. Não importava para onde Lucan corresse. O que diabos é isso? Diante de tal ataque, tanto o poder de ataque quanto a defesa ou agilidade de Lucan eram inúteis. E aquele era o fim. O corpo de Lucan literalmente derreteu e se transformou em fumaça, para em seguida reaparecer do lado de fora daquela sala, no saguão de entrada do hall dos guardiões. O treinamento acabou. Ele estava na sua melhor condição física. O equipamento em seu inventário tinha sido reparado e ficou novinho em folha. No entanto, Lucan ainda estava com o olhar perdido enquanto pensava naquele ataque. O que foi aquela luz? Ela foi tão poderosa que não importava o que ele tentasse. Seria inútil. Na verdade, o poder de combate de Lucan ficou dezenas de vezes maior desde que ele entrou no hall dos guardiões. Suas asas haviam sido aprimoradas. O seu poder de ataque tinha aumentado muito. E ele ganhou uma quantidade enorme de pontos de vida e mana. No entanto, aqueles benefícios ainda eram irrelevantes se comparados aos limites que ele tinha superado no que tange ao estilo espadachim. Sangue dos céus. Como resultado, ele conseguiria empregar uma força que ia além de seu nível e estatísticas. No entanto, aquilo não era nada diante da luz. Ela o fazia parecer a lua, que dominava o mundo durante a noite, perdendo qualquer significância na frente do sol. Lucan esteve impotente diante da luz misteriosa. Isso é a transcendência. Era o estado que Raikar desejava. Lucan agora entendeu o que Raikar havia dito. A diferença entre ser transcendente e o estado anterior era como a diferença entre o céu e a terra. Agora, Lucan sabia que suas palavras estavam certas. Ele não compreendia. Mas o que ele havia visto era a força de um ser transcendente. De qualquer forma, vou chegar nesse nível um dia. Lucan ficou determinado enquanto caminhava em direção ao círculo mágico. Quanto tempo passou? Parecia até que ele tinha passado anos dentro do hall dos guardiões. Então ele não fazia ideia de que horas eram. Depois de voltar à base, ele viu que ainda não havia se passado uma noite. Nossa! Senhor! Você retornou! Enquanto isso, as defesas fortificadas em torno do edifício Yugan tinham sido desativadas. Keiron ficou surpreso ao ver Lucan porque a aura de poder proveniente do soberano estava incomparável com a de antes. Parece que o senhor teve um progresso incomensurável hoje. Lucan sorriu. Foi muito mais do que eu pensava. A propósito, o que é tudo isso? A base tinha baús de tesouro de ouro e de prata, bem como vários tipos de armas, armaduras e poções empilhadas. Keiron sorriu. Eu não coloquei no armazém porque eu queria mostrar ao senhor. Algo deve ter acontecido hoje. Sim.
Eu não entrei em contato porque eu sabia que você havia entrado no hall dos guardiões e eu não queria interferir. Kieran deu um breve resumo do que aconteceu naquela noite. Luca assentiu com uma expressão amarga após ouvir que Ardis e Zenith tinham se juntado ao segundo rei demônio e morrido em seguida. Eles tinham ideias estúpidas. Honestamente, Luca não tinha intenção de machucar eles. Recentemente, ele até mesmo tinha estendido uma mão para eles. Ele havia dito que não iria se tornar hostil em relação a qualquer soberano que fizesse um acordo com ele para trocar pedras lunares. Isso porque, assim como Rankar tinha dito, não havia sentido matar soberanos para aumentar seu poder. Especialmente agora. Ele já estava visando o reino da transcendência. Então ele não precisava ter qualquer tipo de medo dos soberanos da Vamon da Terra. Ninguém os forçou a fazer uma escolha. Eles tinham caído na tentação do segundo rei demônio devido à sua própria ganância. Ah! Senhor! Eu obtive esses itens. Driana entregou um colar e brincos para Luca. Eles eram símbolos de soberano. Brincos do valor. Classificação. Único. Uma prova de que você é um soberano em Vamon. Força mais 5 quando usado. Título de soberano. Zenith. Colar da sabedoria. Classificação. Único. Uma prova de que você é um soberano em Vamon. Inteligência mais 5 quando usado. Título de soberano. Ardis. De acordo com as regras de Vamon. Os símbolos dos perdedores. Zenith e Ardis seriam dados a Luca. Verdade fosse dita. O aumento nas estatísticas. No nível em que Luca estava, não era suficiente para afetar seu poder de ataque. Ainda assim, era melhor não negligenciar as pequenas estatísticas. Luca os colocou imediatamente. Anel do Dragão Demoníaco. Carisma mais 3. Anel da Serpe. Força mais 5. Manto do Vento. Agilidade mais 5. Fora os que ele tinha adquirido hoje. Estes eram os que ele já estava usando. Como resultado, Luca era o proprietário de 5 símbolos de soberano. Obrigado por cuidar disso. Driana. Hoje você realmente fez a diferença. Driana sorriu depois de ouvir o elogio de Luca. Ele continuou incentivando Kieran e os outros membros de sua família. Em particular, ele não se esqueceu de afagar a cabeça de Melinada e de elogiar Exia, que tinham eliminado os Lordes Avançados e os Magos Negros. As recompensas pelos feitos que ele conseguiu diligentemente no campo sanguinário certamente valeram a pena. Graças a isso, os membros de sua família ficaram mais fortes. Além disso, o lucro foi substancial. Havia 2 baús de tesouro de ouro que tinham aparecido depois que os Lordes Avançados morreram e também 2 baús de prata que apareceram dos Magos Negros. Além disso, havia um monte de itens variados e um grande número de nodes. Nesse meio tempo, estava na hora de deixar Vamon. Vou abrir os baús da próxima vez. A porta para Vamon se fechou. Quando ele voltou à realidade, recebeu um telefonema de Hannah Yonso no início da manhã. Alô? Oi. Aqui é Hannah Yonso. Estou ligando para tratar da transferência das propriedades dos soberanos Ardis e Zenith. Foi tão rápido quanto ele esperava. Luca assentiu. Imaginei mesmo que você iria ligar. Por favor, faça o que for necessário. Sim. Atualmente,
Ardiz e o Seung-wan tem cerca de 142,8 bilhões de won, incluindo edifícios, títulos e dinheiro. Zenit Kim Convol tem cerca de 121,3 bilhões de won, incluindo edifícios, títulos e dinheiro. Gostaria de assumir os edifícios, vender os títulos e depositar o dinheiro em sua conta. Por favor, faça isso. Títulos referiam-se a ações ou a contratos. O valor dos investimentos muitas vezes oscilava. Então era melhor ter dinheiro. No momento, ele também precisava de dinheiro para comprar o edifício Delta. Porém, mesmo assim não havia necessidade de vender os edifícios. Isso porque ele iria continuar a comprar mais edifícios depois de adquirir o edifício Delta. Seria contraprodutivo vender edifícios para ter que comprá-los de volta mais tarde. Na tarde do dia seguinte, Hana Yeonsu veio até o apartamento de Luca. Bem-vinda. Tudo resolvido. Sim. Eu passei o dia todo ontem cuidando disso. Está pronto. Os bens móveis como carros e iates foram colocados no depósito SKI em vez de serem liquidados. Por isso, dê uma olhada. Se você quiser vendê-los, eu resolvo. Ela se sentou no sofá e deu a Luca uma lista das propriedades. Ardiz tinha 7 edifícios, 3 apartamentos e uma vasta área de terra cercada por montanhas em outra região, excluindo os empréstimos bancários. O valor de seus imóveis totalizava cerca de 50 bilhões de won e o resto do patrimônio estava em espécie. Zenit tinha 5 prédios na Coreia, 2 apartamentos de luxo, um iate e uma mansão nos Estados Unidos. Havia também um carro chamado Century, no valor de 400 milhões, que foi enviado junto com o iate para o armazenamento dos Kia de Luca. Ardiz tinha um SUV de bacana que também estava no depósito Kia. Um Venta Classe S. Um Century. O SUV. Um iate e a moto mágica. Luca tinha agora 5 métodos de transporte no depósito Kia. Mais carros. Bem, eu não preciso vender nada. Ele não precisava de veículos porque ele tinha as asas. Mas era legal ver os vários tipos de veículos de luxo em seu depósito. Além disso, havia as 2 vans que ele recebeu de presente da Jane e Seon. Mas elas eram usadas por seus funcionários e guardas de segurança para fins comerciais. Aeon também usava a van quando saia. Hana Yeonsu suspirou e se levantou do sofá. Então, hora de eu ir. Você não vai nem ficar para comer alguma coisa? Está tão ocupada assim. Estou um pouco ocupada esses dias. Muitos soberanos estão travando guerra graças ao segundo rei demônio. Esta área está tranquila graças a você. Mas ainda há alvoroço em outros lugares. Ardiz e Zenit não eram os únicos soberanos que tinham caído na laia do segundo rei demônio. Lucan perguntou de repente. Eles não tinham que ser punidos por quebrarem as regras da lua vermelha? Sim. Tinham sim. Originalmente, eles iriam ser julgados pelos líderes de Valmont. No entanto, eles não dispõem de tempo para isso agora que existe uma guerra contra o segundo rei demônio. O inimigo está esperando que muitos soberanos morram nesse meio tempo. Entendo. Luca ligou para Jane e Seon para descobrir a situação de seus soberanos aliados. Felizmente, eles estavam todos sãos e salvos. Depois disso, ele estudou até a hora de voltar a Vamon. Só que ele não estava lendo livros.
Ele estava meditando e relembrando do último ataque que o Homem de Cabelos Negros utilizou no Hall dos Guardiões. Foi um ataque absoluto que só poderia ser interrompido quando ele atingisse o nível de transcendência. Honestamente. Agora. Ele não estava interessado em outra coisa senão isso. A porta para Vammon se abriu. Ele voltou para Vammon. Um mensageiro do primeiro comandante Binhain apareceu logo que ele chegou à base. Lucan delegou seus novos territórios para Kiron e foi direto para o campo de batalha. Depois de um tempo. Na base de Lucan. Um cansado Binhain recebeu Lucan logo que ele apareceu. Ó! Bem-vindo! Sétimo comandante. Então os olhos de Binhain se arregalaram quando ele olhou direito para Lucan. Ele também notou que a aura do soberano havia mudado. Surpreendente. Presumo que você tenha sido favorecido pela sorte no Hall dos Guardiões. É o que parece. Lucan sorriu. Não havia necessidade de contar a ele os detalhes do processo. De qualquer forma. Isso é bom. Agora que o segundo Rei Demônio e seus 3 principais comandantes e oficiais superiores apareceram. Estamos sendo pressionados pouco a pouco. Nós não estávamos em vantagem. Estávamos. Mas o segundo Rei Demônio libertou uma grande quantidade de prisioneiros que estavam sendo mantidos em Axe. Ele promete perdoar seus pecados se eles participarem desta guerra. O número de membros do exército no nível Lorde tinha aumentado. Havia um bom número de Lordes avançados. Então, eu quero que você cuide de alguns deles. Se nossas tropas chegarem no limite, nós seremos forçados a recuar até a base. Por favor, elimine os tritões negros no céu acima da floresta. Entendido. Eram tritões. Com a parte superior do corpo de um ser humano e a parte inferior do corpo similar à de um peixe. Todas as suas barbatanas e escamas eram negras. Então eles eram chamados de tritões negros. Os tritões negros estavam aproximadamente no nível de Lorde. E havia em torno de 1000 tritões negros no ar. Eles voavam como pássaros no céu e disparavam flechas e soltavam magias, causando danos aos aliados que lutavam perto da base de Lucan. Eu vou ter que me livrar do Lorde primeiro. Lucan equipou a armadura completa do Lorde Carniçal e a espada do Lorde Vampiro e, em seguida, voou sobre a base de Lucan. Naquele momento, ele recebeu a próxima missão. Missão 18. Destrua o Lorde Tritão Negro. Recompensa. Experiência. 25.000 nodes. 180 pedras lunares grandes. Era uma missão para destruir o Lorde Tritão. As missões sempre ficavam cada vez mais difíceis. Portanto, o Lorde Tritão Negro devia ser mais forte do que a Maga Negra, Driana, que havia sido o alvo da missão 17. Claro. Era apenas uma recompensa adicional para Lucan. Obrigado por me dar esta missão. Ele imediatamente se dirigiu para onde o Lorde Tritão Negro estava. Era mais correto descrever como um movimento no espaço. E não um voo. Sua espada brilhou e o Lorde Tritão Negro foi cortado ao meio. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Ele ganhou 3 níveis e atingiu o nível 68. Ele também ganharia mais um nível quando a missão fosse concluída. Missão 18 foi concluída. Como recompensa, você receberá experiência suficiente para aumentar o seu nível. Você recebeu 25.000 nodes como recompensa. Você recebeu 180 pedras lunares grandes como recompensa. Ele se livrou de um Lorde avançado em apenas um movimento. Na verdade,
Seu nível estava tão alto que aquele aumento não afetou seu poder de ataque em quase nada. Ainda assim, o aumento nas estatísticas teria influências menores. Então ele deveria aumentar o seu nível de forma constante. Se ele continuasse se aprimorando, seria incapaz de ignorar as melhorias. Enquanto isso, a morte do Lorde Tritão Negro gerou itens para ele. Você ganhou 16.237 nodes. Você ganhou 103 pedras lunares pequenas. Você ganhou 38 pedras lunares grandes. Você ganhou 700 pontos de merecimento da Lua Vermelha. Você ganhou 45 essências da escuridão. Você ganhou um baú de tesouro de ouro do Lorde Tritão Negro. Você ganhou um baú de tesouro de ouro do Lorde Tritão Negro. Nodes e pedras lunares apareceram em grandes quantidades. Nodes são supérfluos. Ele não estava esnobando. Nodes estavam realmente se tornando desnecessários naquele ponto. Já havia centenas de milhares de nodes em sua base. As recompensas pelas suas realizações tinham aumentado enormemente os rendimentos de seus territórios e havia também as taxas da base de Luca. Dos nodes adquiridos nos combates nas proximidades, 20% pertenciam a Luca. Assim, para Luca, os 16.237 nodes obtidos com o Lorde Tritão Negro eram apenas uma mixaria. Por outro lado, ele estava animado em ver os baús de ouro. 2 baús de ouro. Será que eu abro eles agora? Os baús estavam flutuando na frente de Luca. Então ele os abriu rapidamente. Você obteve uma chave de Al, lendária. Você obteve o coração do Lorde Tritão Negro, lendária. Nossa! Uma chave de Al que tinha 3 usos e o coração de um Lorde. Foi um lucro daqueles. Coração do Lorde Tritão Negro. Classificação: lendária. Pode aumentar a defesa de uma armadura. Quando equipado em uma armadura, a defesa mágica irá aumentar significativamente. Defesa mágica. Bem, é melhor que nada. Luca equipou imediatamente o coração na armadura completa do Lorde Carissal. Ele conseguia dissipar uma quantidade considerável de magia. Mas não faria mal algum fortalecer sua armadura. Por outro lado, Binhain ficou chocado ao ver que Lucan tinha eliminado o Lorde Tritão Negro tão facilmente. Isso é impossível. Claro. Não seria difícil para o primeiro comandante Binhain cuidar do Lorde Tritão Negro. No entanto, era difícil dizer se ele conseguiria matá-lo mais rápido do que Luca. Especialmente considerando que, entre os lordes avançados do segundo Rei Demônio, o Tritão Negro vinha se mostrando possuidor de uma força tremenda. Luca alcançou uma iluminação ímpar. É como se eu estivesse olhando para Rankar. Ele tinha uma expressão solene no rosto. Ele ficou impressionado por Lucan ter aparecido enquanto seus aliados estavam sendo pressionados. No entanto, ele não podia deixar de sentir um amargo na boca por haver outra pessoa como aquela na Vamon da Terra. O que está feito? Está feito. Ele não podia deixar de se sentir desconfortável com a possibilidade de não estar à altura de Luca. Ainda assim, seu olhar se suavizou um pouco enquanto ele olhava para o soberano. Havia um pouco de ciúmes. Mas havia ainda mais alívio. O despertar de Luca foi uma coisa muito encorajadora para Vamon da Terra. Ele calculou que Luca viria a ter um poder comparável ao de Rankar. Se esse fosse o caso, um pirata semelhante ao segundo Rei Demônio Coladicus não seria capaz de conquistar a Vanon da Terra. Não. Agora eles seriam capazes de repelir o inimigo sem muita dificuldade. Rankar é uma pessoa muito altruísta. Eu ainda não pude confirmar. Mas espero que Lucan seja parecido.
Enquanto isso, Luca estava destruindo os tritões negros. Você ganhou 73 de poder do caos. Você ganhou 23 de poder do caos. Você ganhou 89 de poder do caos. Ele usou a vontade do aprimoramento após as asas do caos atingirem o estágio 7. Ele ganhava experiência de monstros normais, mas estava achando a quantia insignificante demais. A coisa em comum foi que a quantidade de poder do caos que vinha dos monstros não era proporcional à experiência. A quantidade que ele recebia também variava entre monstros do mesmo tipo. Você ganhou 373 de poder do caos. Você ganhou 19 de poder do caos. Você ganhou 43 de poder do caos. Às vezes, mais de 10 vezes a quantidade normal de poder do caos apareceria. Ele resolveu testar a vontade do aprimoramento em um Lorde Esqueleto que havia nas proximidades. Era um monstro de nível Lorde inferior. Se fosse na mesma lógica que a experiência, então ele daria algumas centenas de vezes mais do que os monstros normais. Você ganhou 1021 de poder do caos. No entanto, a quantidade foi menor do que ele esperava. E assim teria sido melhor receber experiência. Ele receberia experiência de monstros de nível Lorde e poder do caos de monstros inferiores. Ele tinha chegado a essa conclusão. Claro que, além de poder do caos e experiência, pontos de merecimento da Lua Vermelha continuavam aparecendo cada vez que os monstros eram destruídos. Um ponto era normal, mas os lords inferiores valiam algumas centenas de pontos. Depois de cuidar dos tritões e dos esqueletos nas proximidades, ele chegou a 209 pontos de merecimento. Além disso, a morte do Lorde Esqueleto também gerou 2 baús de ouro, com uma armadura completa e uma espada, ambas de classificação lendária. A armadura completa do Lorde Esqueleto. Classificação lendária. Uma armadura que contém o poder do Lorde Esqueleto e aumenta significativamente a defesa física e mágica. Quando a espada do Lorde Esqueleto também estiver sendo usada, a defesa irá aumentar ainda mais. Espada do Lorde Esqueleto. Classificação lendária. Uma espada excelente, que contém o poder do Lorde Esqueleto. Quando usada junto com a armadura completa do Lorde Esqueleto, o poder de ataque da espada vai aumentar. Uma espada cinza e uma armadura completa apareceram para ele. Embora parecesse sem graça, os equipamentos de classificação lendária ainda eram muito bons. Além disso, estes dois eram itens que combinavam. Se ele usasse as duas coisas ao mesmo tempo, seu poder de defesa e ataque aumentaria. Isso é ótimo. É melhor eu colocá-los no meu clone. Ele convocou o clone e deu a ele o equipamento. À medida que Lucan se tornava mais forte, seu clone seguia o fluxo. Com o conjunto de classificação lendária, o clone não seria tão facilmente morto quando lutasse contra lords avançados. Era lamentável que o clone não pudesse usar as habilidades das asas. O clone conseguia voar, mas apenas Lucan poderia usar a vontade do aprimoramento. Era o mesmo para a vontade da sobrevivência e do ataque. Portanto, Luca ordenou que seu clone caçasse monstros normais perto da base de Luca. Seria útil para seus aliados e Lucan poderia conseguir itens, nodes e pontos de merecimento. Você ganhou um ponto de merecimento da Lua Vermelha. Você ganhou uma essência da escuridão. Você ganhou uma pedra lunar pequena. Você ganhou 34 nodes. O clone caçava monstros de acordo com a ordem de Luca. Será tranquilo deixar ele caçando sozinho agora. Luca
com uma expressão satisfeita no rosto. Procurava outros alvos. Depois de remover as ameaças perto da sua base, ele decidiu procurar apenas lords avançados dali para frente. Então, Lucan viu algumas pessoas familiares. Os soberanos Andras, Agnus, Damas e Feide. Os soberanos classificados do 2º ao 5º lugar estavam lutando ferozmente contra lagartos bípedes enormes. Só que também havia um lorde entre eles. Ele era um lorde inferior, mas um pouco mais forte do que o Lorde Vampiro e o Lorde Ratia. Kikiki! Tome isso! Andras usou seu escudo para se defender contra o Lorde Lagarto Negro que estava empunhando uma lança longa. Ugh! Andras recebeu o golpe e gritou com urgência. O que vocês estão fazendo? Vão e ataquem! Eu não vou aguentar o dia todo. Indo. Eu também vou. Então aguente um pouco mais. Damas se moveu como uma sombra para as costas do Lorde Lagarto e atacou com suas 2 espadas. O sangue jorrou das costas do Lorde Lagarto. Feide também atingiu o flanco do inimigo. O Lorde Lagarto Negro franziu a testa com a dor dos ataques. Coô! Como se atrevem? Ele se virou para Feide e preparou sua lança. Mas Andras gritou com urgência. Ei! Lagartixa fedorenta! Tá com medo de me encarar? O Lorde Lagarto, que estava prestes a atacar Feide, olhou para Andras novamente com uma expressão macabra. Coô! Como é? Eu vou matar você! Não foi grande coisa. Mas mesmo assim o Lorde Lagarto parecia estranhamente enfurecido. Ele parecia não se importar com os outros e só queria matar Andras. Foi devido à habilidade provocar que Andras aprendeu quando seu nível subiu. Ele virava o alvo de toda a hostilidade do inimigo. Inicialmente ele pensou que era uma habilidade inútil. Mas essa ideia mudou quando ele entrou no campo sanguinário. Isso porque a habilidade era excelente para lutar em um grupo. Ele se especializava em defesa, em vez de ataque. Portanto, ele provocava o inimigo e focava na defesa. Enquanto isso, Damas e Feide podiam atacar o inimigo sem se preocupar. Além disso, Agnus utilizava suas magias de ataque poderosas e restaurava a saúde de Andras quando necessário. Em um jogo, Andras seria o tanqueiro, Agnus a suporte, enquanto Damas e Feide eram os causadores de dano. Como uma maga, Agnus servia tanto como curadora quanto como causadora de dano. Assim, os 4 poderiam lutar contra monstros no nível Lorde que nunca sonharam em enfrentar sozinhos. Que vocês ousam desrespeitar nosso Lorde? Kukaka. Matem os seres humanos. No entanto, dezenas de outros lagartos negros estavam se reunindo em volta deles. Então eles estavam encurralados. Agnus usou com urgência uma magia de fogo em área. Mas apenas 3 ou 4 dos inimigos morreram. O resto dos lagartos gritou com raiva. Matem a maga! Kkk! Acabem com a maguinha! Agnus ficou apavorada porque os lagartos negros vieram correndo para cima dela como lobos famintos. Agnus fugiu quando os lagartos se prepararam para arremessar suas lanças. Andras, que estava segurando o Lorde Lagarto Negro, entrou em pânico. Me merda! Droga! Pare de dormir no trabalho. No caso de Andras, se Agnus não fosse capaz de usar feitiços de cura nele, o problema seria grande. Não importava como ele se defendesse com o escudo.
Ele não tinha como não receber dano de um monstro de nível Lorde. Agnus gritou de longe. Ele é forte demais. Eu não consigo. Andras assentiu. Droga. Fazer o quê? Retirada. Merda. Tudo foi pro espaço por causa desses caras. Eles voaram para o alto ainda com certa relutância para se afastar do Lorde Lagarto Negro. Naquele momento, uma pessoa apareceu perto dos lagartos negros e fez meia dúzia deles em pedaços. Era uma pessoa vestida com uma armadura cinza e empunhando uma espada do mesmo tom. Todo o corpo dele parecia estar em um tom de cinza fosco. Porém, ele emanava uma presença de tirar o fôlego. Mesmo o Lorde Lagarto ficou tão surpreso que deu um passo para trás. O elmo foi retirado e um rosto familiar apareceu diante de Andras e os outros.